Godzilla e Kong, o Novo Império, possuem algumas das cenas mais marcantes de toda a franquia. O encontro da Trindade Titã, reunindo Godzilla, Kong e Mothra no mesmo enquadramento, é um belo de um exemplo disso que eu tô falando. Mas e se eu te dissesse que originalmente essas cenas elas seriam completamente diferentes? Pois é isso mesmo que você ouviu. Hoje eu vou te mostrar algumas cenas que foram completamente modificadas na versão final que vimos em The New Empire. Afinal, por que essas cenas foram deletadas? E como seria o filme se essas mudanças não tivessem sido feitas? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. É bastante comum em produções cinematográficas o surgimento de cenas que acabam sendo cortadas do produto final. Elas geralmente surgem um pouco depois do filme sair dos cinemas e costumam ser bem interessantes. Seja por mudar completamente algum momento da trama ou simplesmente por conter alguma participação especial que acabou sendo deletada do filme no final das contas. É até interessante lembrar que isso aconteceu recentemente dentro do Monsterverse. E não foi com Godzilla e Kong, o Novo Império, mas sim com o primeiro filme do Lagartão lançado lá em 2014. Relaxa, você já vai entender. Para você que não tá ligado, recentemente a Legendary divulgou que estaria lançando a coleção dos 5 filmes de sua franquia de monstros gigantes e dentro desse material haveria algumas cenas deletadas. E uma delas seria justamente esse momento do primeiro filme do Monsterverse, onde os fãs seriam presenteados com uma baita participação especial. No caso, eu tô me referindo a esse momento em que um dos protagonistas chega de viagem e se encontra com um recepcionista de bordo. Só que esse recepcionista não é qualquer pessoa não, gente. Essa pessoa é Akira Takarata, ator que fez parte do clássico Godzilla de 54, interpretando um marinheiro. O mais curioso é que ele acabou vindo a falecer recentemente, então a inclusão dessa cena deletada no filme é, além de tudo, uma baita de uma homenagem pro ator. Só que, sei lá, eu particularmente não sei o motivo que fez com que a galera deletasse essa cena na época, já que seria uma baita de uma referência ao filme original do Rei dos Monstros. E com tanta encheção de linguiça que tem o Godzilla de 2014, com esses personagens humanos e tal, talvez deletar essa cena não tenha sido a melhor escolha, né? Vou admitir que até é difícil de entender. Ai, Eric, então era só isso? A cena deletada de um recepcionista de bordo, é isso? Calma, gente, eu sei que quando a gente fala de cenas do Monsterverse, cenas deletadas, o que a gente quer ver não é personagens humanos conversando entre si, mas sim monstros gigantes caindo na porrada. Mas eu tenho que explicar algo bem importante aqui pra vocês, pessoal. Esse filme, ele é feito com, muito CGI, efeitos especiais. As criaturas, o Godzilla, ele não existe, gente, é só efeitos especiais. Então é bem raro a gente encontrar exemplos de cenas que foram produzidas e editadas de titãs que acabaram não sendo utilizadas dentro do filme. Até porque, como você deve imaginar, todo esse trabalho requer muito dinheiro, muito esforço e os produtores não vão simplesmente descartar esse material. Por conta disso, a gente pode dizer que existem dois tipos mais comuns de cenas deletadas em filmes do Monsterverse e que ocorreram no mais recente The New Empire. O primeiro é justamente a cena em que apenas humanos acabam participando. Nesse caso, há relatos na internet que havia várias cenas que foram gravadas até mesmo aqui no Brasil, mas que infelizmente elas acabaram não sendo aproveitadas no filme, que seria justamente o momento na qual os humanos eles estariam correndo desesperados pela presença de um kaiju lá no Rio de Janeiro. E o curioso é que inicialmente essas cenas brasileiras que foram deletadas talvez nem sequer tivessem sido feitas. E para entender isso, a gente parte para um outro tipo de material deletado que ocorreu em Godzilla e Kong, o Novo Império, que é justamente as artes e storyboards feitos antes das gravações começarem. Tudo isso acabou sendo divulgado recentemente em um artbook especial do filme que contém várias e várias declarações interessantes de gente envolvida na produção desse filme. O mais interessante dessas artes é ver como eram as primeiras versões de visuais dos titãs que aparecem durante o filme. Olhem, por exemplo, a aparência que a Shimu poderia ter tido de acordo com esse design. E eu aqui achando que o visual dela, não podia ficar mais estranho. Também temos um pouco mais do que como poderia ter sido o Scar King. Eu particularmente até gostei muito mais dessa versão dele com uma coroa na cabeça. Eu acho que ajudaria a passar a imagem de rei malvado dos primatas gigantes. Mas tá, voltando agora a falar do que ocorreu lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que se trata justamente de uma cena, de batalha final. Nesse mesmo artbook, a gente pode ver algumas imagens que mostram um pouco desse momento pra gente. Porém, próximo do fim desse material, a gente tem algumas artes bastante diferentes nessa batalha final. A gente chega a ver os mesmos titãs se enfrentando, assim como foi no filme, no caso, Godzilla e Kong contra Shimu e Scar King. No entanto, o cenário em que eles estão é completamente
diferente. Eu inclusive já trouxe algumas dessas imagens em um outro vídeo aqui no canal e comentei um pouco sobre o final alternativo. Mas agora, com o lançamento do artbook, fica mais fácil identificar qual cenário é esse em que os kaijus estão se enfrentando. Nessa imagem dá para identificar que alguns desses prédios pertencem à cidade de Moscou, na Rússia. Ou seja, inicialmente a batalha final ela não iria acontecer no Brasil, mas sim em um país europeu. Eu até me lembro de comentar nesse outro vídeo que eu trouxe aqui no canal que era possível ver bastante neve caindo dos céus e que provavelmente esse efeito era por causa dos poderes da Shimura. Então até fica difícil a gente saber se realmente a neve tá caindo por conta deles estarem em um país mais frio ou é por causa realmente da Shimura. Inclusive esse até pode ser um dos motivos que fez os produtores descartarem essa ideia e trazerem, né, terem decidido trazer essa batalha pro Rio de Janeiro. Afinal, o fato da cidade maravilhosa possuir um clima mais ensolarado dá mais impacto pra chegada da Shimura por conta dos seus poderes de gelo. Mas aí que tá, gente, também existe um outro motivo para que os produtores eles tenham abandonado essa ideia de jogar a batalha final pra Moscou. E sim, eu tô me referindo ao contexto atual que a Rússia ela acaba se encontrando. Vamos combinar que não seria de bom gosto, né, mostrar uma cidade sendo destruída e esmagada completamente por titãs, sendo que ela tá passando atualmente por uma guerra, né? Não ia cair muito bem, vocês não acham? Principalmente por se tratar de um filme norte-americano, cara. Nossa, ia dar muito ruim. Então, pra evitar qualquer tipo de dor de cabeça, eles fizeram a melhor coisa, né? Pegar essa batalha final que ia ser lá na Rússia, em Moscou, e trazer aqui pro Brasilzão. Eu só acho que em vez de destruir o Rio de Janeiro, os titãs eles poderiam ter visitado uma outra cidade que eu acho que você já deve imaginar qual seja. De qualquer forma, é interessante pensar que os planos iniciais desse filme eram tão diferentes do que aquilo que a gente viu na versão final. E pra mim, gente, o melhor exemplo disso é a própria Mothra. Como muitos de vocês já sabem, eu já trouxe vídeos aqui no canal sobre isso, inicialmente a Rainha dos Titãs ela não estaria presente em The Ninja Party. Em vez disso, os planos eram de adicionar um novo titã que teria basicamente o mesmo papel da mariposa gigante. Pelo que sabemos, essa criatura se chamaria Fósfera e a sua aparência lembraria uma fênix. Sendo assim, aquela icônica cena dos 3 principais titãs da franquia juntos no Egito nunca teria existido. É bem verdade que, seguindo a trama do filme, Godzilla e Kong ainda estariam brigando lá no meio das pirâmides. Então precisaria sim de algo ou alguém que se intrometesse no meio daquela batalha para acalmar tudo. Com a presença da Mothra, essa cena faz um total sentido. Afinal, ela é a única criatura que o Godzilla respeita a esse ponto. Mas como eu disse agora há pouco, os planos iniciais não eram de incluir a Mothra nesse filme. Sendo assim, um desfecho para essa parte da trama também seria completamente diferente. É bem verdade que não daria para os produtores simplesmente colocar um novo titã para chamar a atenção do Godzilla e fazer com que ele desistisse de atacar o Kong. Não dá pra fazer isso, tipo assim, do nada, não rola. Afinal, até onde sabemos, o lagartão ele não teria relação de respeito alguma com essa tal de Fósfera que brotaria ali do nada, sendo a nova Mothra. De qualquer forma, graças a esse artbook lançado recentemente, dá pra gente ter uma ideia de como teria acontecido essa cena. Em uma das páginas, podemos ver alguns storyboards que mostram justamente esse momento. Só que no lugar da Mothra aparecer para colocar as coisas no lugar, a gente acaba vendo a personagem Gia em cima de uma esfinge assumindo esse papel. Primeiro vemos o Godzilla arremessando o Kong para trás do monumento em que a jovem da tribo Eerie aparece para encarar o lagartão. E o curioso é que ela possui um tipo de pena gigante na qual ela ficaria balançando para chamar a atenção do Rei dos Monstros. Nesse momento, ambos se encarariam olho a olho e então surge um brilho muito forte saindo da garota. Em seguida, vemos o Godzilla lançando um ar pelas narinas como se estivesse sendo contrariado, mas ao mesmo tempo concordando para ele parar com a sua luta. Então, aparentemente, a responsável por acalmar o Rei dos Monstros inicialmente não seria a Mothra, e muito menos essa tal de Fósfera. Não, na verdade, esse papel ficaria por conta da própria Gia, que também é a própria escolhida da profecia do povo Eerie. E eu olhando essa imagem, eu fico tipo, tá, mas que pena é essa que ela tá segurando? Tipo... hã? A coisa mais lógica de se pensar é que era dessa titã que ela acabou sendo despertada, chamada Fósfera. Só que mesmo assim não fica claro por que da Gia tá segurando somente essa pena, em vez de aparecer junto com o titã pro Godzilla a ver também esse titã. Eu imagino que a ideia dos produtores com essa cena deletada fosse que a Gia tivesse adquirido a habilidade de se comunicar com os titãs apenas através do seu olhar. Então nesse momento ela teria passado todo o contexto do que estava acontecendo lá dentro da Terra Oca pro lagartão, e por isso ele concordaria em parar com a sua luta contra o Kong e ir lá ajudar, né, a derrotar o Scar King e a Shimura. Mas vamos combinar que isso é tipo bem... tipo, não faz... não tem impacto nenhum. A própria Mothra aparecendo pra acalmar o Godzilla é muito mais da hora, tipo, infinitamente melhor. Então, tipo, eu não sei pra vocês, mas eu prefiro muito mais a versão que a gente viu no filme, né, a versão final, em vez dessa cena deletada.
Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Curtiu essas cenas que foram deletadas do filme? Acham que elas eram melhores do que aquilo que a gente viu sendo planejado e executado dentro do próprio filme? E qual outro momento de Godzilla e Kong, o Novo Império, você preferia que tivesse sido deletado? Comenta aqui que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!